Agora a gente volta a falar sobre a reforma trabalhista que foi aprovada ontem pelo Senado Federal e, para virar lei, basta ser sancionada pelo presidente da República, Michel Temer. Ela traz novas definições, a exemplo de jornada de trabalho, férias, entre outros pontos. Por isso eu recebo aqui no estúdio do Balanço Geral o advogado trabalhista Clodoaldo Júnior. Boa tarde para o senhor, tudo bem? Como vai? Tudo bem? Muitas dúvidas. O que muda se sancionada essa lei? As mudanças são inúmeras, inclusive... Mais de 100, né? Na verdade, o projeto de lei começou relativamente tímido, mas ele cresceu absurdamente dentro do próprio Congresso e hoje é um calhamaço enorme com uma série de normas e uma série de modificações. Mas tem uns pontos mais relevantes que acredito que seriam os mais interessantes nós abordarmos aqui. Eu fiz uma análise dessa nova legislação, dessa reforma trabalhista, observando sem paixões, nem empresariais, nem operárias, procurando fazer uma análise bastante fria. Num contexto geral, eu observo a reforma trabalhista como sendo um instrumento que, na mão de um empregador bem intencionado, pode facilitar as relações, no sentido de essa flexibilidade poder prever situações que a legislação mais engessada não consegue prever. Ocorre que é necessário, quando você faz uma legislação, não se está contando com a boa-fé. É preciso efetivamente se estabelecer normas e estabelecer salvaguardas. O que a gente observa é a criação de uma série de dispositivos e que não trazem salvaguardas para os empregados. Isso quer dizer que o empregador que esteja mal intencionado, ele tem condição de praticar uma série de atos que fragilizam completamente a relação de emprego e essa situação vai estar legalizada. Então, o que é que a gente pode pontuar para o pessoal de casa que não teve acesso ou que ainda não leu na íntegra quais são as mudanças, as principais mudanças? A gente sabe, férias podem ser divididas em até 3 vezes ao longo do ano, mas o que é que muda no sentido de o trabalhador, que é o mais afetado? Quais pontos que podem ser críticos, podem ser ruins, ou quais são os pontos e quais são os pontos favoráveis à classe trabalhadora? Pronto, veja só. A possibilidade de se regulamentar situações que hoje já existem na prática e que não tem regulamentação e que muitas vezes acabam acontecendo na informalidade, isso eu acho interessante. Essa possibilidade de você regulamentar situações que hoje são informais e que não têm condição de formalizar porque não existe a norma integrando a situação real. Mas existe uma série de riscos que podem correr. Por exemplo, a convenção coletiva, ela tinha força normativa, mas era limitada pela lei. Então, os sindicatos eles poderiam se utilizar das convenções coletivas para trazer benfeitorias, melhorias para os seus representados. Então, se a lei traz uma série de direitos, aqueles direitos eles só poderiam, na convenção coletiva, serem melhorados. Então, existia uma barreira. Esses direitos aqui não podem ser mexidos. E dali para frente a convenção coletiva poderia acrescer. Então, ela não tinha força para desfazer direitos que a lei já dava. Se algum direito fosse flexibilizado, era necessário que viesse a comprovação de um outro concedido em, como quem diz, uma compensação por uma retirada de outro. Era assim que funcionava. Tem a questão da homologação. Se for sancionada a lei, o que é que muda, por exemplo? O sindicato faz ou não faz a homologação? Deixa de ser obrigatório. Isso fragiliza demais a relação do empregado com o empregador, porque os documentos podem, inclusive, nós sabemos de situações em que documentos são assinados no momento da contratação, documentos que já vão ser utilizados no momento da rescisão. Contribuição obrigatória anual, que é o dia de trabalho destinado ao sindicato. Contribuição obrigatória anual, a retirada dela, dizem falaciosamente que a intenção seria fortalecer os sindicatos. Em hipótese nenhuma. Por quê? Porque o sindicato teria que se fortalecer para que o empregado voluntariamente contribuísse. Na verdade, não vai ser isso que vai acontecer. O sindicato vai perder a sua capacidade financeira, ele vai ficar extremamente fragilizado, com a terceirização também que está em vigor. Também pulveriza a força sindical e a força do sindicato, e na hora que você tiver uma negociação entre sindicato de empregador e sindicato de empregado, é como se você botasse num ringue 2 pessoas para lutar e você desse uma facada em um e dissesse, pode começar a luta. Facilitaria a demissão do empregado? Por exemplo, o empregador ele teria mais facilidade de pôr o funcionário para fora?
Sim, existem inclusive algumas situações em que o empregado pode fazer algo que já acontecia na prática, não era legal, mas acontecia na prática, era o acordo, onde o empregador simulava que estava demitindo o empregado devolvia algumas verbas para poder sacar o fundo de garantia. Hoje em dia é possível formalizar o acordo legalmente, onde algumas verbas, parte do fundo de garantia pode ser sacado e alguns direitos o empregado passa a receber numa situação intermediária entre a demissão e o pedido de demissão, que seria mais ou menos uma espécie de acordo legal. Existem muitas críticas em relação a este assunto, principalmente dos sindicatos, centrais sindicais, falando justamente sobre isso. Para o lado do empregador, quais são as principais mudanças? O que é que pode mudar caso a lei, só lembrando, viu gente, foi aprovado o texto base, mas precisa ainda da sanção do presidente Michel Temer, ou seja, para entrar em vigor ele tem que assinar. Então... Pronto, a questão da assinatura do presidente é algo que não se discute, ele vai efetivamente sancionar. Existem algumas discussões sobre vetos, que ele disse que poderia vir a dar, mas o Congresso Nacional já mandou um recado para ele dizendo que se ele vetar, não vai acatar os vetos. E por medida provisória, algumas situações, como o trabalho à distância, o teletrabalho, ele vai procurar regulamentar, trazendo algumas salvaguardas para os empregados. Então, para o empregador, o que melhora? Se o empregador estiver bem intencionado, e é isso que esse país precisa, de pessoas bem intencionadas para que a gente possa voltar a ter o crescimento, ele vai ter uma série de ferramentas que pode trazer para ele a regulamentação de situações que não são regulamentadas hoje, sem fragilizar a condição do seu trabalhador. Mas, por outro lado, como eu falei, o empregador mal intencionado vai poder praticar algumas fraudes e vai estar resguardado também. E é aí onde o empregado pode penar muito. Pronto, eu agradeço a participação do senhor, os esclarecimentos e vamos esperar agora as cenas dos próximos capítulos.